ok? Então, nós estamos estudando o livro a Epístola de Gálatas, é epístola porque é uma carta, e eu vou explicar para vocês a razão pela qual nós estamos estudando essa epístola. Por que eu escolhi Gálatas para o nosso grupo, ok? Porque é a primeira carta escrita, é o primeiro escrito bíblico do Novo Testamento. Eu estou repetindo porque agora a gente está gravando, tá? É o primeiro escrito do Novo Testamento, antes dos evangelhos. Essa carta foi escrita. E essa carta tem essa característica, ela é uma carta circular. É uma carta que foi endereçada não para uma pessoa, como, por exemplo, a carta a Timóteo, a carta a Tito, a carta a Filemon, que é para uma pessoa específica. Não, essa carta aqui é para os meus irmãos companheiros, às igrejas da Galácia. Então era mais de uma. O que essa igreja tinha que fazer? Ela tinha que ler, copiar, guardar uma cópia para ela e mandar a original embora para outra igreja, porque não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, né? não tinha esses mecanismos que nós temos hoje. Então, a carta era uma coisa muito, muito, muito cara, a gente já estudou isso. Uma carta com um recadinho, do tamanho desses recadinhos que a gente manda aos montes no WhatsApp, custava o equivalente, nos dias de hoje, a $50, naquela época, ok? E uma carta como essa aos Gálatas, ela custou aproximadamente $2.000. Não existia dólar na época. É um estudo, né, que alguns estudiosos fizeram com relação ao preço do envio de mensagens por correio, na época de Roma. Quanto custava a mensagem? Custava por palavra. Então, uma carta como essa, que tem 6 capítulos, ela custou aproximadamente $2.000 nos dias de hoje. Que dólar é uma coisa que está sempre, né, equilibrado, não é igual ao real, que um dia vale muito, outro dia não vale nada, né? Então, olha só que caro. Você imagina o povo pobre da Galácia tirou de onde eles não tinham, porque quem pagou? Quem pagou para essa carta chegar na tua mão hoje? Quem pagou? Por isso que a gente contribui dentro da igreja. Porque quando a gente contribui dentro da igreja, vai chegar na mão de alguém. Esse negócio aqui, essa carta aqui, chegou na minha mão e na tua mão, porque teve gente que deixou de comer para contribuir. Eles eram pobres, eles não tinham nem o que comer. E cada um doou um pouquinho, entregou aos pés dos apóstolos. Lembra lá em Atos, que a gente lê, que as ofertas eram entregadas aos pés dos apóstolos? O que os apóstolos fizeram? Pagaram um monte de conta, pagaram aluguel de igreja, fizeram um monte de coisa. E isso tudo é bíblico, né? A gente pode ver lá em Atos isso. Mas eles pegaram uma parte do recurso para comprar a carta. Está escrito na Bíblia que eles pagaram pela carta? Não, mas está escrito nos livros de história que as cartas eram pagas. E se uma carta chegou à Galácia, certamente o Paulo pagou para essa carta chegar, para ela ser escrita, para ela ser formatada. Né? Então, quando você lê a Bíblia, você vê onde foi parar o recurso que as pessoas investiram, que as pessoas doaram. Amém? Então, é uma coisa muito séria e muito bonita ao mesmo tempo. A gente está lendo isso hoje porque alguém investiu em nós. Por isso que nós temos que investir no outro. Ok? Vamos prosseguir. Ai, gente, eu acabei de virar a página aqui e eu vi que tem uma outra parte da agenda que eu não passei. Eu passei só até o dia 14, né? E achei que não tinha mais nada, que era só o Natal, mas tem uma outra parte muito importante que eu vou falar ao final aqui desse estudo para vocês. Voltando aqui para Gálatas, é o primeiro escrito do Novo Testamento. E também é uma carta que ela tem uma importância tão grande que o reformador Martinho Lutero, que todas nós conhecemos, porque a gente é protestante, nós somos evangélicas, né? E foi o Martinho Lutero que fez a reforma. A gente acabou de comemorar no dia 31/10 o dia da reforma protestante, o dia do evangelho no Brasil, né? O Martinho Lutero, um grande estudioso bíblico, uma pessoa assim que tinha defeitos, mas também tinha muitas qualidades, e ele, estudando a carta aos Gálatas, ele declarou o seguinte:
Se todos as biografias, né, que são os evangelhos, e todas as cartas do Novo Testamento, inclusive Apocalipse, desaparecessem e ficasse só a carta de Gálatas, essa carta era suficiente para o cristianismo prosseguir para sempre. Porque ela é tão completa, ela ensina tanto a respeito do cristianismo, ela ensina tanto a respeito do Cristo, ela ensina tanto a respeito de como é ser crente dentro da igreja, e dos ataques que a igreja sofre, das adversidades que a igreja passa, que só ela era suficiente para manter o cristianismo vivo. Então, a gente, debaixo, né, dessa referência, é uma carta muito, muito, muito importante. Por isso que eu escolhi essa carta para a gente estudar. E na última reunião que nós tivemos do M12, nós estudamos o capítulo 1, ok? Que eu não vou repassar, porque senão vai se tornar repetitivo. Mas no dia de hoje, a gente vai ler o capítulo 2, ok? Que tem 21 versículos. E eu quero trazer alguns versículos para vocês. Então, não é uma coisa que você vai ler uma vez, eu já li, e nunca mais vai ler. É para a gente ler constantemente, porque a gente aprende a ser líder, a gente aprende a ser crente, a gente aprende a ser gente lendo Gálatas, e não cair nas armadilhas e nas artimanhas de Satanás, ok? Então, no versículo 1 do capítulo 2, a Bíblia diz assim: 14 anos depois do quê? Depois de um momento que Paulo está contando aqui, ele se converteu. Lá no capítulo passado, que a gente estudou na reunião passada, a gente vê que ele ficou 3 anos na Arábia estudando o mistério de Cristo. Então, depois desses 3 anos que ele ficou na Arábia, ele vai até Jerusalém para se avistar com Cefas. Eu estou lendo o capítulo anterior, tá? Só porque a gente já estudou isso a reunião passada. Quando a Bíblia começa assim, tanto tempo depois do quê? A gente precisa saber depois do quê, para o estudo fazer sentido, ok? Então, depois que ele foi se avistar, que ele foi ver pessoalmente, o Cefas, quem era o Cefas? Era o Pedro, era o nome romano, né? Aliás, era o nome grego, né? do Pedro. Pedro se chamava Simão, Simão era o nome judeu. Pedro era o nome romano, e Cefas era o nome grego dele, ok? Então, quando ele foi ver Pedro, ele viu Pedro por 15 dias e só viu Tiago, o irmão mais novo do Senhor Jesus. E depois ele voltou para as regiões da Síria e da Cilícia. É o que está escrito aqui. Então, 14 anos depois disso, que ele tinha ido ver com Pedro, então ele viu Pedro, ele viu Tiago e foi trabalhar. Ele voltou só 14 anos depois, trabalhar no Evangelho, ok? Aí começa o nosso texto. Subiu outra vez para Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito, uma pessoa que não anda sozinha. Um líder do gabarito, da envergadura do Paulo, não anda sozinho, não leva a obra no peito. É por isso que a gente tem M12. Eu não consigo fazer as coisas sozinha. É por isso que eu brinquei e coloquei a Sonélia como embaixatriz da Santa Ceia, a Luciana como a embaixatriz de voluntários para o bazar. Porque não consigo fazer sozinha. Paulo também não conseguia fazer sozinho. Ele estava aqui, acompanhado com Barnabé e Tito. Subir em obediência a uma revelação. Então, é muito importante a gente grifar isso aqui. Olha só, Paulo acreditava em revelação. Revelação, gente, não é notícia de jornal. Revelação não é ciência de livros. Não é história científica. Revelação não é metodologia científica. Revelação, a palavra revelar significa retirar o véu. É algo que está encoberto aos nossos olhos humanos e Deus retira o véu e mostra o conteúdo. Revelação é algo espiritual, especialmente aqui na Bíblia, né? A gente tem o cantor revelação, estava escondido, né?
E aí todo mundo ficou sabendo que agora ele é a nova bolachinha do pacote. Então aqui no versículo 2, subir em obediência é uma revelação. Então revelação existe, a gente pode estudar mais profundamente sobre revelação, né? Mas o Paulo, com discernimento, um homem, um apóstolo, com o gabarito dele, o cara que escreveu 13 das 27 escrituras do Novo Testamento, creu em revelação, discerniu a revelação e obedeceu. Lindo isso, né? Quando os nossos apóstolos trazem revelação do altar, é para fazer o quê? Obedecer, ok? E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Então, qual era a revelação? A revelação era, não fala só para judeu, fala para gentil também. Não faça acepção de pessoas, não seja preconceituoso, não fala só para um grupo de gente. O evangelho é para todos, o evangelho é a boa notícia. A boa notícia é para quem? Para o humano. Ah, mas aquele humano é bandido, é para ele. Ah, mas aquele humano é gay, é para ele também. Ah, mas aquele humano é mentiroso, é para ele. Ah, mas aquele humano é soberbo, é para ele também. Mas aquele humano está doente, é para ele também. É para todas as categorias de humanos. É isso que está escrito aqui no versículo 2. Obedeci a revelação e expus o evangelho. Então aqui a gente vê qual é o conteúdo da revelação. O conteúdo da revelação é, fale para os gentios, eu estou nesse negócio. O evangelho não é só para um grupinho dos mais queridinhos, dos mais bonitinhos, dos mais amadinhos. O evangelho é para todos. Qual? Esse aqui, o único. Não tem outro. Não tem um evangelho específico para trabalhadores do mercado econômico, do mercado financeiro. Evangelho para ricos. Evangelho para mulheres. Evangelho para pobres. Não tem. É o mesmo. O mesmo evangelho é para pobre, é para rico, é para analfabeto, é para iletrado, é para doutor. É isso que está escrito aqui, nas entrelinhas, ok? Mas, em particular, olha só o ensino que a gente vai aprender com o Paulo aqui. Mas, em particular, aos que pareciam de maior influência. Então, Paulo recebeu uma notícia que era para pregar o evangelho para todo mundo, mas, em particular, ele escolheu, porque ele fala, aos que pareciam para quem? Para ele. De maior influência. O Paulo falou, quer saber? Eu vou pegar esse evangelho e vou mandar só para os ricos, vou mandar só para os caras que têm autoridade para tomar decisão. Ele estava montando uma estratégia, né? Vai ouvindo, não tire conclusões precipitadas, a gente tem que continuar lendo o texto, ok? Para, de algum modo, não ter corrido em vão. Então, qual é a ideia do Paulo? É uma estratégia. Qual a estratégia que ele teve? A estratégia de pregar o evangelho para pessoas que pareceram para ele de maior influência, de acordo com o olhar humano dele. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Bom, o que esse versículo 3 está falando? Tito, ele não era judeu, ele era grego, romano, o Tito. Por isso ele não era circuncidado, porque se fosse circuncidado, ele era judeu. Esse costume era exclusivamente dos judeus. E quando ele foi, nesta empreitada, levar o evangelho junto com Barnabé, junto com Paulo, porque Barnabé era judeu, só o Tito que não era. Você vê aí, uma pessoa, né, que outra hora não era crente, se tornou crente, estava indo pregar o evangelho também. Ele não foi obrigado a adotar os costumes judaicos. E a gente vê hoje algumas igrejas, não a nossa, querendo colocar costumes judaicos dentro da igreja. Nós temos costumes bíblicos dentro da igreja, mas não temos costumes judaicos. Costume judaico é o quê? Guardar o sábado. Um costume judaico. É não comer carne de porco. Só para ser rápida, né? Que são muitos, né? Então, ele não foi obrigado a guardar um costume judaico, nesse caso aqui, a circuncisão. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Olha só,
Enquanto Paulo estava pregando o evangelho, tinha gente que não estava preocupada com a pregação do evangelho, mas estava preocupada com o legalismo. Tinha gente que estava recebendo, que era irmão, irmão é crente. Estava recebendo a pregação e falando, mas espera aí, você guarda o sábado? Mas espera aí, você come carne de porco? Mas espera aí, você é circuncidado? Mas espera aí, você... E fala de coisas legalistas. O legalismo, esse versículo aqui, diz que o legalismo só atrapalha a obra. Ah, mas é com véu ou sem véu? Mulher pode ser pastora ou não pode ser pastora? Legalismo, né? E aí, o legalismo faz o quê? Atrapalha. O legalismo tenta reduzir, tenta roubar a nossa liberdade. Quando a nossa liberdade em Cristo é roubada, nós somos reduzidos à escravidão. É o que o versículo 4 está falando. Então, em Cristo nós somos livres. Nós não estamos presos a sermos judeus ou gregos. Não estamos presos a sermos livres ou escravos. Não estamos presos a sermos homens ou mulheres. Isso aqui fundamenta muita coisa dentro do cristianismo. Ok? Então, nós não estamos presos ao legalismo e temos liberdade. E não podemos nos permitir, porque ele fala assim, ó, e isto por causa dos falsos irmãos que entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus nos chamou para sermos livres. Livres do quê? Das amarras do legalismo. E reduzir-nos à escravidão. Ou seja, tira a gente da liberdade de Cristo e bota a gente de volta no lugar de onde a gente saiu. A gente era preso à lei. E agora a gente está livre. E aí Paulo fala um negócio muito sério, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Ou seja, nenhum momento ele se deixou prender nos laços da lei de novo, para que a verdade do evangelho permanecesse entre nós. Ficar preso no legalismo põe a verdade do evangelho para fora. Não é muito sério isso? Muito sério isso. Ficar preso no legalismo põe a verdade do evangelho para fora. Do que serve uma igreja se a verdade do evangelho não estiver dentro dela? Dentro dessa igreja? Vai virar clube. Vai virar um grupo de pessoas, amigas, que se reúnem para passar algumas horas juntas. O propósito da igreja é pregar o evangelho. O propósito da tua vida é pregar o evangelho. É ganhar, é colocar mais almas para dentro do reino. Para que essas pessoas não vão para o inferno, para que essas pessoas sejam salvas. Esse é o propósito. Não ficar contando quantas folhinhas de hortelã, não ficar contando centavos do dízimo e da oferta. O dízimo e a oferta não é legalismo, ok? Outro dia a gente pode estudar sobre isso. Talvez até nesse texto aqui fale, até o final do capítulo 6, ok? Mas a legalidade é com véu ou sem véu? É homem ou é mulher? Está com terno ou está com saia? Isso está sendo discutido aqui, de uma forma subentendida, ok? Ele não se deixou submeter a essa prisão para que o evangelho, a boa notícia, permanecesse entre eles. E quanto àqueles que pareciam ser de alguma influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Aqui, a gente vê, olha só, gente, um erro ministerial sendo exposto. O Paulo falando, sabe, eu recebi uma revelação que era para pregar o evangelho. Lá no versículo 2. E eu acrescentei um negócio na revelação. Falei, tá bom, essa revelação é assim, mas eu vou pregar para os importantes. Para quê? Para fazer uma estratégia, para não perder tempo. Aí no versículo 6, ele fala, eu me enganei, eu não devia ter feito isso. Porque eles me pareciam alguma coisa, mas de nada me acrescentaram. A gente tem que seguir a revelação do jeito que Deus mandou e não inventar moda. O Paulo está contando aqui que ele foi inventar uma moda. Era para pregar para os gentios, todos, a coletividade. E gentil é rico, é pobre, é analfabeto, é doutor, é desempregado, é empresário, é tudo.
O que é ser gentil? É não conhecer Jesus. Quem? Todos. E o que o Paulo inventou a moda? Vou falar para os mais importantes, porque aí vai espalhar mais rápido. Deu errado, deu ruim. Por quê? Porque ele seguiu uma estratégia que não era a estratégia da revelação de Deus. Não é lindo isso? É algo muito importante que está sendo ensinado aqui no capítulo 2. Ok? É lógico que tem muito mais coisa, mas eu estou dando o sentido, vamos dizer assim, teológico, né? Desse capítulo 2. E aí ele fala, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, Pedro, Tiago e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mão a mim e a Barnabé, à destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, que também me esforcei por fazer. Esse conjunto de versículos, a partir do versículo 7, está dizendo o seguinte: aquela gente importante não adiantou nada para a pregação do evangelho, mas quando Pedro, Tiago e João viram que o evangelho tinha sido desmembrado em 2 grupos, um grupo ia pregar exclusivamente para os judeus, outro grupo ia pregar exclusivamente para os gentios, aqueles que não eram judeus, os gregos, os romanos, que somos nós, né? Eu não sou descendente de judeu, né? Mas posso muito bem ser descendente de romano, porque eu sou de origem italiana, né? Você também, né? Aquela outra turma toda da Europa eram os gentios. Então, o evangelho é um só, mas ele foi distribuído em 2 partes. Uma parte ia ser pregada para os judeus, a outra parte ia ser pregada para os gentios. E aqueles que foram levantados para pregar aos judeus, estenderam a mão. Estender a mão é apoio, é ajudar, é trazer para perto, é trazer para dentro, é dizer, nós não somos partidárias. Aliás, nós não somos adversárias. Nós estamos dentro da mesma parte, nós somos partidários. Então, ainda que nós estejamos fazendo uma ação dentro do reino, nós não somos adversários de quem está fazendo outra ação. Se eu estou dentro do corpo de obreiros, eu não sou adversária de quem é do corpo do Ministério de Louvor. A gente faz parte do mesmo grupo. É isso que esse texto aqui está ensinando. Com a primeira distribuição de tarefas, que foi o próprio Senhor Jesus que operou através dessa revelação. Vocês vão pregar para os judeus. E você, Paulo, com Barnabé e com Tito, vão pregar para os gentios. E o Senhor Jesus continua distribuindo tarefas. Mas quem faz parte dessas tarefas diferentes não são inimigos entre si. Isso é muito importante nós termos. Porque às vezes a gente fala, eu sou da célula Vila Olímpia 1, sou da célula Vila Olímpia 3, eu sou daqui, sou do Brooklyn. Não, a gente é tudo do mesmo corpo. Amém? E aí ele fala assim, recomendando-nos somente que lembrássemos dos pobres que também me esforcei por fazer. Então isso faz parte do evangelho, faz parte da pregação, auxiliar aos pobres. E eu vou parar por aqui o estudo, embora tenha 21 versículos, não dá para a gente avançar mais, porque eu já estourei aquele horário que eu tinha combinado com vocês, e eu vou falando dos pobres, né? Eu vou falar da agenda de dezembro. Olha só, na verdade, eu acho que foi o Senhor Jesus que quis que fosse assim, porque a gente vai entender perfeitamente esse texto de Gálatas com a agenda de dezembro. No dia 17/12, nós vamos arrumar os brinquedos que serão distribuídos para crianças carentes, os brinquedos de Natal. Ok? Então, é para a gente ir com bastante gente para a igreja. E agora, eu vou passar a pastora Isabel como embaixatriz das pessoas que vão para a igreja no dia 17/12 do nosso ramo, para embalar brinquedo. Vai ter culto, vai ter muita mulher, eu acho que vai ter mulher.
Deixa eu ver o que é no dia 17/12. Rede de líderes. Vai ter muito líder, pastora. E desses líderes, a gente tem que pegar a maior parte deles, inclusive do nosso ramo. Ok? E até quem não é líder por enquanto do nosso ramo, mas o Senhor já mostrou que vai ser, traz para fazer essa obra. Por quê? Porque todos, foi o que a gente acabou aqui de ler em Gálatas, para quem que era? Para a igreja. Não era para os líderes da igreja, era para todos. Todos tinham que se lembrar dos pobres. E Paulo se esforçou para fazer isso. E é isso que a gente vai fazer no dia 17. E a nossa mão vai ajudar a embalar brinquedo. Porque se fica para um só, gente, são mais de 50 mil brinquedos. A pessoa sai destruída, com dor na coluna, sai cansado, sai aborrecido. Mas se for 50 pessoas, se forem 80 pessoas, além da gente fazer rapidinho, é leve. Ok? Então a gente tem que levar muita gente para embalar brinquedo. Ok? Faz parte desse versículo 10 aqui que a gente estudou. E vamos também, no dia 18/12, agenda, ok? Ter a saída dos brinquedos. Então, a pessoa não quer embalar, mas ela pode ir ajudar a distribuir. Ok? Às 14 horas vai ser a saída dos brinquedos. E junto com a saída dos brinquedos, vai sair também a distribuição de marmitex, que é um outro grupo. É um outro grupo. É o grupo que vai fazer a refeição de Natal para os moradores de rua. Versículo 10 aqui. Recomendo somente que se lembre dos pobres. Estamos lembrando. Estamos dentro do cristianismo. Este versículo aqui embasa toda a ação social realizada dentro da igreja. E a gente está misturando a administração com a agenda. E agora a Solange vai ser a embaixatriz de levantar pessoas também do nosso grupo para ir ajudar a cozinhar. Que são 500 marmitex que a gente vai distribuir. E é muito marmitex. Eu vou fazer as compras. Então já é pesado fazer as compras, porque comprar alimento para fazer comida para 500 pessoas, você tira da gôndola, bota no carrinho, tira do carrinho, bota no caixa, tira do caixa, põe no carrinho, tira do carrinho, põe no carro, tira do carro, põe na igreja, depois tira do armário da igreja, põe na cozinha para começar a descascar. Você carrega essa compra 30 vezes. Né? Então precisa de gente para ajudar a fazer a compra. Precisa de gente para descascar os legumes, para fazer os pratos, ok? Então, a gente precisa de muita gente. E aí a Sô vai chamar as pessoas, que não precisa ser do nosso ramo, tá, Sô? Pode ser dos intercessores e dos obreiros, que eles sempre cooperam com o almoço. Então a gente chega cedo, mais perto do dia, eu vou dizer que hora que a gente vai chegar. Geralmente a gente chega por volta das 8 da manhã, começa a cozinhar, para as 14 horas está tudo embalado, fresquinho, porém quentinho, né, para ser distribuído, ok? Então essa é a agenda do dia 18, e no dia 19, que é domingo, nós vamos ter a cantata de Natal. Ok? Agora sim, toda a agenda de dezembro está posta. Ok? Eu achei lindo que eu acabei esquecendo, mas juntou com uma coisa muito importante, porque a gente acabou de aprender e acabou de botar em prática o que a gente aprendeu. Eu acredito, queridas, que seria muito bom se nós pudéssemos nos reunir mais vezes para estudar Gálatas. Como não dá, por causa de toda essa agenda, eu pretendo fazer pequenos vídeos só para nós, não é aberto ao público, só para nós, com a continuidade de cada versículo. E vou postando lá no YouTube de tempos em tempos e a gente estuda juntas, porque eu quero entregar o melhor para o nosso Senhor Jesus na pessoa de vocês, como grandes conhecedoras da palavra. Como pessoas que olham a Bíblia, botam o olho no versículo e sabem do que o versículo está falando. Sabe ler a Bíblia, sabe olhar os versículos anteriores, sabe fazer pesquisa dentro da Bíblia. Esse é o que o Senhor Jesus me mandou fazer, ensinar e multiplicar, não é ensinar só para ser bonito. Ai, que bonito. Não, nada disso, eu quero multiplicar. Eu quero que todo mundo que está participando ensine muito melhor ainda. E saiba muito mais. Eu quero que vocês saibam muito mais. Que vocês avancem muito mais.
Amém? Eu dei 2 passinhos dentro da Bíblia. Eu quero que vocês deem 100 passos dentro da Bíblia. Amém? Então, eu me comprometo com vocês a mandar versículos, conjuntos de versículos, fazendo esse estudo que a gente acabou de fazer aqui. Isso que a gente gravou aqui, eu vou colocar lá no YouTube, nesse grupo, que é fechado, para vocês reverem quando vocês quiserem. Ok? 20 horas e 39 minutos, nós vamos encerrar a reunião, me perdoem, a gente se estendeu, mas eu acredito que foi por uma boa causa, é uma agenda grande. Na próxima reunião de M12, nós vamos passar a agenda de 2022. E aí a gente só vai falar de agenda e vamos estudar um pouquinho alguns versículos, vamos ver como que a gente vai estar avançado dentro de Gálatas. Só, por favor, gente, não para de ler Gálatas. Lê tudo que você tem que ler, que você gosta, Salmo, Provérbios, Gênesis, tudo que você faz da tua devocional. Mas para estudar, para a gente ser líder, para a gente avançar no Evangelho, não pare de ler Gálatas. Porque o nosso Deus está abrindo os nossos olhos, ensinando a gente a ler com esse olhar líder para o texto. Amém, queridas? Me desculpem por encerrar assim tão abruptamente, mas eu vou orar agradecendo ao Senhor, amém? E amanhã, no domingo, nós vamos nos encontrar. Eu estarei na parte da manhã, não sei que hora que vocês vão. Se vocês forem de manhã, a gente vai se ver. Amém, queridos? Pode abrir os microfones, vamos orar em concordância. Amém? Vou pedir para Solange orar, encerrando, agradecendo. Pode ser, Sô? Tem condição? Pode ser. Sim, amém. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, te agradeço, Senhor, por esse ensino, te agradeço, Senhor, por essa noite. Pai querido, louvo a Deus pela vida da pastora Valéria, Pai querido, que tem tirado, Senhor, esse tempo, Senhor, para estar nos ensinando, para estar nos instruindo, Pai querido. Pai querido, venha abençoar, Senhor, que essa palavra, Senhor, venha, Senhor, a entrar no nosso coração, que esse aprendizado, Pai querido, venha, Senhor, a nós ter mais, cada dia mais, Senhor, compromisso contigo, meu Deus. Venha, Senhor, abrir nosso entendimento, meu Pai querido. Que essas palavras, Senhor, venha, Senhor, a ser plantadas, Senhor, no nosso coração, Pai querido. Que venhamos a aprender a Tua palavra para poder, Senhor, ensinar, Pai querido, aqueles que estão sedentos e precisando, Senhor, dos Teus ensinamentos, Pai querido. Eu te agradeço por essa noite. Agradeço e louvo a Deus pela vida de cada uma, Senhor, que está aqui, Senhor, tirando o seu tempo precioso para ouvir e aprender cada dia mais de Ti, meu Deus. Obrigada, meu Deus, eu agradeço a Ti. Muito obrigada por essa noite. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Obrigada, Deus. Senhor. Aleluia. Obrigada, Glória a Deus. Solange, pela oração. Muito obrigada a cada uma de vocês por ter separado esse momento, né, que eu me sinto honrada quando eu marco uma reunião e as pessoas estão presentes. Isso também é plantio de honra. E como vocês estão plantando honra na minha vida, o Senhor vai fazer honra frutificar na vida de vocês. Amém. Amém? Glória a Amém. Deus. Amém. Se a Lu puder abrir a câmera, só se puder, ok? Quero tirar uma fotinho para mostrar a nossa reunião lá para os nossos apóstolos. Amém? Uhum. Sorriam. Amém. Aê! Pronto. Glória a Deus. Eu vou dizer que a Má participou também, ela estava num veículo, né? Eu acho que era no táxi, entregando os bolos, né? Porque ela é empreendedora. Então, deixa eu só terminar aqui a nossa gravação, só um minutinho.